É isso, vamos começar, né, a apresentação. Primeiro, dizendo de onde eu sou, né, de onde eu vim. Então, eu sou daqui do Maranhão mesmo, e graças a Deus eu consegui entrar na Universidade Federal do Maranhão. Eu sou professor de lá há 3 anos, e hoje eu vou apresentar para vocês o método de propagação de ondas por elementos finitos, né, o WFE, né. Aqui tem uma outline de como é que vai ser como é que é essa apresentação, né? Praticamente como é que funciona o WFE e alguns resultados que foram obtidos, né? Do método. Então, tem a introdução, tem o método de elementos finitos, né? Que é parte do WFE, uma das partes principais, né? Do método. E o problema de alto valor. E depois obter as respostas forçadas, que é um diferencial, por exemplo, com relação ao PWE, que ainda não conseguiram desenvolver um método para calcular a resposta forçada a partir do PWE e PWE. Então é um diferencial, mas vamos lá. Então, uma das motivações, né, as motivações para o método, né, para o estudo desse método é o menor tempo de processamento comparado ao método de elementos finitos tradicional. O método de elemento espectral é um método analítico para cálculo de propagação de ondas, de estruturas, calcular resposta forçada, calcular diagrama de dispersão, mais rápido, né? Mas ele é um método que tem particularidades com relação ao tipo de estrutura, né? A estrutura tem que ser simples, né? Daí o método de elementos finitos veio para resolver esse problema, né? Onde ele consegue desenvolver pré-estruturas mais complexas, né? Consegue modelar estruturas mais complexas. Por exemplo, aqui eu tenho simulando um prédio em cima de uma fundação. E daí, a partir de um certo tempo, os engenheiros começaram a estudar com relação à propagação de ondas, né? E acharam um método aí que consegue linkar os elementos finitos com o método de elemento espectral, com o método analítico, né? E cálculo de estruturas. E com isso reduzir o tempo de processamento, né? E também obter alguns outros resultados. Então, é possível, por exemplo, no WFI, encontrar o diagrama de dispersão, os modos de vibrar, né, as formas modais podem ser observadas na estrutura, né? A resposta forçada pode ser calculada em forma de função de resposta em frequência, como eu já disse, e pode ser usado os modelos de estruturas periódicas complexas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma célula onde eu tenho borracha concreta nessa fundação aqui. Esse foi um trabalho desenvolvido por Chiao em 2012, né? Então ele fez isso aqui por matriz de transferência na época, né? E isso dá para fazer por elementos, por exemplo, né? Um dos contras, né, do método de propagação de elementos finitos é que ele traz consigo os problemas do método de elementos finitos, né, que são com relação a altas frequências, médias e altas frequências, que tem problema de discretização, né? Quanto maior a frequência, maior é o erro de discretização com relação a, por exemplo, os resultados analíticos, os resultados exatos, né? Então, tem já estudos também que tratam disso, por exemplo, com relação ao comprimento de onda para o comprimento do elemento, que está sendo utilizado para ter uma aproximação exata com relação aos métodos analíticos. E também tem os outros problemas, por exemplo, com a organização dos modos de como vai plotar esse gráfico de dispersão, esse diagrama de dispersão, e também alguns outros aí, que acho que eu não lembro agora, mas tem alguns outros também. Deixa eu ver aqui. Então esse método começou a surgir, né, quando engenheiros começaram a trabalhar com estruturas periódicas. Por exemplo, o MIDI, né, iniciou isso
modelando uma viga com apoios periódicos, né, na estrutura. E daí ele conseguiu encontrar, por exemplo, a constante de propagação da estrutura, que é bem parecido com a constante de Bloch também, né? Com a onda de Bloch. Bem parecido, é a mesma, só que nos artigos dele ele não menciona os teoremas de Bloch, mas ele faz do mesmo jeito, né? Então, e aí por um tempo ficou sem se estudar esse método, né? E aí em 2015 voltou à tona esse estudo de estruturas periódicas aplicados para engenharia, né? E surgiram novos métodos, né? E com eles surgiu, por exemplo, o WFE, né? Que é o Wave Propagation, o Wave Finite Element, que é a propagação de ondas por elementos finitos. Surgiu o W100 também, que é o método de propagação de ondas por elemento espectral. E também tem o Wave Based Finite Element, né? Que é parecido com o método de propagação de ondas, só que ele não resolve por expansão de ondas. Ele cria uma matriz de rigidez dinâmica da célula da estrutura completa, né? Cria uma matriz de rigidez dinâmica da estrutura completa. Da mesma forma como faz, por exemplo, o método de elemento espectral. Só que, nesse caso, ele usa elementos finitos, né? Então, o método que eu vou estudar hoje, que a gente vai estudar, é esse método de propagação de ondas por elementos finitos, né, onde a onda se propaga em uma direção, em apenas uma direção, né? Então eu posso modelar estruturas tipo barra, tipo viga, unidimensional, como também posso modelar estruturas que têm estruturas mais complexas, né? Estruturas 3D ou 2D, por exemplo, mas considerando que a propagação da onda é apenas em uma direção. Então, numa direção eu calculo propagação de onda na outra direção, e na outra direção eu calculo por elementos finitos, certo? Daí, depois que começou a se divulgar esse método de elementos finitos, né, surgiram estudos em cima do método de propagações por elementos finitos aplicado para cristais fonônicos e metamateriais, né? Então, isso começou a ter um boom em 2016, 2006 até agora, né? Então, aqui são algumas das referências que existem aí, que são muito boas, né? Que descrevem sobre cristais fonônicos e metamateriais, como os meninos já falaram nos workshops passados. E a gente começou a fazer essa aplicação em cima de cristais fonônicos, né? A aplicação do WFE para cristais fonônicos. Então, a primeira vez foi feito para o WFE para cristais fonônicos, em estruturas periódicas, foi em 2015, né? Onde ele passou a ser aplicado tanto para cristais fonônicos como metamateriais. E uma das características, né, que acho que todo mundo já sabe, os 3 workshops já foram bem incisivos com relação a isso, é a característica atraente de estudar os cristais fonônicos e metamateriais, que é a capacidade de filtrar bandas de frequência, né? Então, um efeito conhecido como band gap. Então, essa foi uma introduçãozinha rápida, né, com relação ao método. Nosso objetivo hoje é obter a matriz de rigidez dinâmica condensada pelo método de elementos finitos. Então, o WFE eu preciso de ter um modelo de elementos finitos para calcular toda a estrutura. Então, eu preciso ter um pedaço da estrutura periódica modelada por elementos finitos, né? Então, tem a parte da obtenção da matriz de rigidez dinâmica para elementos finitos, né? Tem a parte, né, dos objetivos que a gente vai montar o problema de alto valor, usando o teorema de Fock-Bloch, né? E o problema de mau condicionamento da matriz de transferência. Então, nesse problema de mau condicionamento, para o problema de alto valor, tem 2 tipos de resolver, que é usando a transformação LN, desenvolvida por Zhong, né, e aplicada nos trabalhos do Mensick, por exemplo, em 2010, 2008, 2012, eu acho. E tem essa transformação S-S-1, né? Então, a transformação a transformação LN é para estruturas que sejam simétricas, né? Onde
tem a característica de ser simplética, que eu vou descrever para vocês mais tarde, né? E essa aqui é uma jogada que foi desenvolvida também para estruturas assimétricas. Pode ser feito para estruturas simétricas, mas é mais importante que seja feito para estruturas assimétricas, porque ela tem um maior custo computacional, né? Então, essas duas formas aqui são de organizar o problema de mau condicionamento. E, a partir disso, a gente vai obter o diagrama de dispersão, né, o KL, dos modos já organizados, né, e obter a resposta forçada da estrutura periódica. E durante a apresentação eu vou mostrando passo a passo de como fazer o programa, né? Então aqui vai ser uma apresentação prática, né? Então não vai ter muito conceito, vai ter mais formulação da equação e aplicação nela direta num programa, né? Por exemplo, no MATLAB. Então eu vou mostrar no MATLAB, vou mostrar alguma coisa do ANSYS também. E aí eu espero que vocês gostem. Então, como é que funciona o método de propagação de ondas por elementos finitos, né? A gente faz isso, né? Esse estudo em cima de estruturas periódicas, então a estrutura tem que ser periódica, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma treliça, né, que foi feita aqui de forma periódica, que está sendo utilizada para suportar um duto de água, né? Então aqui eu posso dizer que ela é periódica porque ela tem partes que se repetem ao longo de todo o comprimento da estrutura, né? Aqui eu tenho um modelo de um aeromodelo que foi desenvolvido na UEMA, né? Aqui na Universidade Estadual do Maranhão, em 2012, para participar da competição Aerodesign, né? Então a gente tem um modelo conceito, né? Nem foi esse aqui que foi usado na época, mas ele serve como exemplo para exemplificar como é que funciona a propagação de ondas por elementos finitos, né? Seria assim, eu tenho uma estrutura, né, onde a parte periódica é modelada por elementos finitos. Então, por exemplo, aqui no caso da asa, eu posso pegar essa parte da asa que se repete ao longo do seu comprimento e modelar ela por elementos finitos e calcular a propagação de onda por propagação de onda, todos os efeitos que essa estrutura tem ao longo do seu comprimento, ao longo do seu comprimento, né? Por exemplo, eu posso calcular o grafo de dispersão dessa estrutura e ver o que está acontecendo aqui, né, com relação ao número de onda, ou então a velocidade de fase, velocidade de grupo. Eu posso calcular a resposta forçada, saber como é que está o carregamento dessa estrutura, por exemplo. Eu posso colocar um carregamento aqui, né, nessa estrutura, nessa asa, e ver como é que funciona. O WFE, apesar de eu ter o que eu modelar na fatia, né, ela vai para toda a estrutura. Então, se eu colocar um carregamento nessa estrutura aqui, ela vai para toda a asa, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma longalina também que pode ser modelada por elementos finitos, uma fatiazinha e calcular por propagação de ondas o restante. Então, todas essas partes aqui eu posso fazer, modelar ela por elementos finitos. E o bom desse método de propagação de ondas é que eu também posso fazer o acoplamento dessas estruturas numericamente, né? Então, eu posso acoplar com elementos finitos, como também posso acoplar dois guias de onda. Por exemplo, aqui é um guia de onda, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, eu consigo fazer esse acoplamento dessas estruturas através do WFE também, né? Então, posso modelar. Não precisa a estrutura toda ser periódica, né? Eu posso ter partes periódicas na estrutura que eu modelo ela também. Então, no simples, né? Como é que é feito o modelo? Então, aqui eu tenho um modelo de barra, onde eu discretizo a barra, né, em quantas fatias eu quiser, em N fatias, né? E na direção de propagação da onda, então, eu modelo essa fatia por elementos finitos, né? Por exemplo, uma barra, e eu condenso os graus de liberdade externos ou internos dessa fatia. Então, a gente sabe que por elementos finitos, uma estrutura, dependendo do comprimento dela, dependendo da faixa de frequência que eu quero analisar, eu tenho que colocar uma certa quantidade de elementos finitos nela. Então, para o WFE também funciona a mesma coisa. Então,
a discretização que tem que ser feita no elementos finitos tem que ser feita no WFE também, né? Só que ele reduz porque aqui no caso, para a barra é isso tudo, né? Então eu tinha que modelar toda essa estrutura por elementos finitos. Já para a fatia, eu preciso fazer só essa partezinha da fatia modelada por elementos finitos. Então eu posso botar graus de liberdade internos aqui, nessa fatia, e modelar ela de forma que eu tenha uma boa precisão na faixa de frequência que eu estou analisando. E aí, um dos problemas também do WFE é que eu tenho que fazer a condensação dos graus de liberdade internos da fatia. Não é um problema, né? É o jeito que tem que ser feito, né? Depois eu posso voltar com esses graus de liberdade, todos eles, calcular se eu quiser a resposta em algum ponto dessa fatia também, né? Então, eu condenso os graus de liberdade dessa estrutura internos e internos para os graus de liberdade externos, ou laterais, né? Esquerda e direita, por exemplo, da fatia. Então, eu monto um vetor de estado, onde eu tenho um vetor onde é composto pelo, por exemplo, o deslocamento e a força da barra, né? Então, um vetor de estado de esquerda e direita. E daí eu sigo para o restante das fatias por propagação de ondas. Então, o modelo de elementos finitos ele pode ser feito dessa seguinte forma aqui. Por exemplo, então aqui a placa, né, onde eu discretizo ela, né, esse aqui eu posso considerar que seja uma fatia, por exemplo. Eu discretizo ela em vários graus de liberdade internos e depois monto minha equação de equilíbrio, né? Então aqui eu tenho a equação de equilíbrio dessa estrutura, então eu posso aplicar uma força em uma extremidade. Então aqui são os graus de liberdade de um lado e do outro de todos os pontos da estrutura. Então, aqui eu tenho todas as forças, todos os lados, né? Eu posso condensar esses graus de liberdade, considerando que eu não tenho força de um lado, que eu tenho uma força aplicada num ponto, né, de um lado, e tenho, por exemplo, nenhuma força aplicada no outro ponto. Então, uma estrutura livre-livre. Ou então, eu tenho uma força de um lado e do outro lado está engastado. Então, eu tenho um deslocamento aqui, por exemplo, 0. No caso dessa estrutura aqui, eu tenho que fazer a condensação dela, né, desses graus de liberdade internos aqui, ó, esses U's, né, esse Uzinho aqui, que são esses graus de liberdade aqui dentro da fatia, né, que são discretizados na fatia. Para eu fazer isso, eu considero que eu não tenho nenhuma descontinuidade nessa fatia, né. Para fazer essa consideração, eu digo que eu não tenho, por exemplo, nenhuma força aplicada dentro da fatia. Só tenho força aplicada, só posso ter força aplicada fora da fatia ou então dos lados aqui, né? Que aí seria periódico. Daí eu considero que a força interna, né, dos graus de liberdade é 0. Eu venho para cá. Então, a equação de equilíbrio fica da seguinte forma aqui, né, onde eu tenho a força de grau de liberdade 0. Daí eu resolvo essa equação, né? Eu resolvo os graus de liberdade interna em função dos graus de liberdade de esquerda e direita da estrutura, certo? Isso aqui tá errado, isso aqui não existe. Esse 0 aqui, gente. Depois eu conserto isso. Em função dos lados esquerdo e direito da estrutura aqui. Então, eu tenho uma relação dos graus de liberdade interna com os graus de liberdade esquerdo e direito das extremidades da fatia, certo? Então, eu substituo aqui nessa equação e encontro a minha equação de equilíbrio da fatia com os graus de liberdade internos condensados para os lados esquerdos e direitos da estrutura. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os termos da matriz condensada, né? Então, esse LL, LR, esses índices aqui são esquerdo e direito da estrutura. Então, aqui eu tenho os termos, são em relação a essa matriz aqui, certo? Então, agora eu tenho o meu modelo de elementos finitos condensado, né? Que é o necessário para eu passar para o próximo passo. Então, aqui é a parte da condensação, onde eu
considero que as forças internas, né, nos graus de liberdade interna são iguais a zero. Fazendo essa consideração, eu consigo condensar essa matriz para essa aqui, né, onde eu substituo esse usinho aqui que eu encontrei em função dos graus de liberdade esquerda e direita da fatia, né, do slice. Aqui é a minha matriz condensada e aqui são os termos da matriz que foram obtidos através dessa substituição desse valor aqui nessa matriz, né? Então, reformulei essa equação para essa aqui, né, onde os termos dela são esses aqui. Então, esse é um passo importante para a gente conseguir encontrar, calcular o WFE. Eu não posso ter grau de liberdade internos na fatia. Eu posso ter vários graus de liberdade de um lado da fatia e vários graus de liberdade do outro lado da fatia, mas internos não pode, porque eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que partir para esse método de matriz de transferência. E o método de matriz de transferência é justamente isso, né? Ele relaciona o lado esquerdo, né, os efeitos do lado esquerdo da fatia, o deslocamento, por exemplo, a barra, né, que for uma barra de deslocamento, e a força do lado direito, né, com relação ao lado esquerdo dela, né? Então, o deslocamento e a força do lado esquerdo da fatia. Aqui eu coloquei os índices em negritos para representar que são vetores e matrizes, né? Então, por exemplo, aqui está feito, pode ser para barra, como pode ser para vírgula, como pode ser também para qualquer outro elemento mais complexo, né? Por exemplo, utilizando um elemento cúbico com 3 graus de liberdade em cada nó. Ou então, que tem, tipo, a slice tem 10 elementos cúbicos dentro do slice, né? Então, eu vou ter 33 graus de liberdade de um lado e 33 graus de liberdade do outro, a fatia, né? Por exemplo. Daí, para barra, eu reformulando essa equação aqui, ó, eu consigo encontrar essa matriz de transferência reformulando essa matriz de equilíbrio condensada aqui. Então, eu tenho essas equações aqui, né, de força e deslocamento, obtida daqui, e aí eu coloco em evidência o meu UR em função aqui dessa equação e substituo na outra equação. Então, eu vou ter o meu UR, a equação do meu UR e a equação do meu FR, e eu monto a minha matriz de transferência aqui, né? Ele é muito utilizado, essa matriz de transferência, assim, não dessa forma, mas de outras formas também. Essa aqui é a matriz de transferência obtida através da matriz de rigidez dinâmica da estrutura, né? Tem uma matriz de transferência que é obtida também direto da equação diferencial, essa daqui é em cima da matriz de rigidez dinâmica da estrutura. Ela tem uns probleminhas, que são, por exemplo, essas inversões que tem dentro dela, né? Então, só um exemplozinho de como é que calcula, né, pelo método de matriz de transferência, por exemplo, a resposta forçada e os deslocamentos. Eu tenho aqui, ó, que é a matriz de para uma estrutura que tem N células, né, N fatias. Eu tenho o QLR1, o QL1, o QR1, o QL2, o QR2 e até o QN, né? Então, eu tenho o lado esquerdo e direito sempre de todas as estruturas. Então, daqui, eu posso dizer que o meu QR1 é igual a T1, que é da fatia 1, vezes o QL1, né? Vezes o QL1. Então, eu consigo fazer essa relação daqui para cá, né? E aí, utilizando a continuidade, entendendo que isso aqui é um acoplamento rígido, né? Então, é uma estrutura só, certo? Então, eu posso dizer que o QLR ou QR1 é igual ao QL2, né? E aqui eu tenho uma relação do QR2 com o QL2 e assim por diante. Daí eu consigo encontrar a minha matriz de transferência de toda a estrutura, substituindo esses valores, né? Substituindo essas equações, onde eu vou ter no final uma equação que vai ser uma relação de QRN com QL1, né? Então, que está aqui, ó. Esse QRN vai ser igual a matriz de transferência elevada a N vezes Q1. Aqui, no caso, eu considerei que todas as fatias são iguais, né? Então, tem uma barra que eu fatiei ela
em vários pedaços iguais. Então, se as matrizes são iguais, eu posso simplesmente colocar ela aqui e elevar a enésima potência, né? Se elas fossem diferentes, eu podia colocar aqui só substituindo, T1 vezes T2 vezes T3, e assim por diante, né? Então, esse aqui é o método de matriz de transferência que ele é utilizado para calcular o método de propagação de ondas por elementos finitos, né? O WFE. Só que tem, por exemplo, tem o problema de mau condicionamento, né? Que eu vou falar depois. Montado a matriz de transferência, né? Então, eu tenho a relação do lado esquerdo e direito da própria célula, né? No teorema de Floch-Bloch, que a gente já aprendeu como é que funciona, eu consigo fazer uma relação de uma célula com a outra, certo? Então, essa relação é dada por essas equações aqui, onde eu tenho o meu deslocamento, né? Da célula N mais 1, M mais 1, é igual a μ vezes o deslocamento da minha célula M, né? E esse aqui é o que a gente já viu lá, que é a nossa onda de Bloch, né? E a amplitude, por exemplo, eu posso fazer essa consideração, né? Nesse caso, o μ aqui é elevado a menos IKL, né? Onde L é o comprimento da célula, né? E K é o nosso número de onda. Então, eu posso fazer essa relação tanto para a força como para o deslocamento, daí eu tenho a minha relação de estado, né, de vetor de estado que eu já tinha na matriz de transferência, certo? E eu tenho também a relação de continuidade, né? Que eu tenho aqui o L é igual ao R, o L da célula M mais 1 é igual ao R da célula M, né? Então, eu tenho essa condição aqui, e aí eu consigo montar o nosso problema de alto valor, né? Então, eu combino o teorema de Floch-Bloch com o método de matriz de transferência através da condição de continuidade, né? Então, das células, eu posso botar a condição de que são acoplamentos rígidos, como também eu posso colocar lá uma impedância entre cada acoplamento, né? Daí eu calculo as fatias, né? Eu encontro o problema de alto valor da célula, né? Para a estrutura das fatias na célula. Então, eu considero, daí fica como se fosse uma estrutura infinita, né? De várias células. Desse problema de alto valor, eu tenho que os autovalores vêm em pares, né? Considerando que a minha célula tem n graus de liberdade de um lado da estrutura e n graus de liberdade de um outro da estrutura, então eu tenho n mis, né? N autovalores para o lado esquerdo e n autovalores para o lado direito da estrutura. Então, a relação entre esses dois é essa aqui, né? Então, um é o inverso da outra, o lado esquerdo com o lado direito. E os seus correspondentes N modos, né? Relacionados às ondas que viajam da direita para a esquerda, os φ, J, e os N modos relacionados às ondas que viajam da direita para a esquerda são esses φJ star, né? Então, esse meu problema de alto valor, ele me dá duas matrizes, né? A matriz dos modos, né? E a matriz dos autovetores, né? Então, a matriz dos autovetores vem uma matriz diagonal que tem os autovalores correspondentes a cada vetor da minha matriz de alto valor, de alto vetor, desculpa. Matriz de alto valor, vetor. Então, essa matriz ela já vem nessa forma aqui, porque foi da forma que foi modelada a matriz de transferência, né, o vetor de estado. Então, o vetor de estado é o F, então vai continuar sendo o F aqui também, né? E como foi relacionado de esquerda e direita, então a metade dos vetores dessa matriz aqui é em relação aos graus de liberdade esquerda e outra metade em relação aos graus de liberdade direita, né? Então, as ondas que propagam da direita para a esquerda e as ondas que propagam da esquerda para a direita, certo? Para um caso de uma estrutura simétrica, né, eu tenho que os modos das ondas que propagam da direita para a esquerda são iguais aos modos que propagam da onda direita para a esquerda devido a essa estrutura ser simétrica, né?
porém, eu tenho uma questão de simetria entre uma célula e outra, né? Para me fazer essa relação entre, não, entre de um lado da célula e da outra, né? Por exemplo, da força, pela lei de Newton, né? Tenho que a força do lado esquerdo vai ser menos a força do lado direito, né? Então, tem essa relação de simetria aí. Então, eu faço essa correção apenas com relação aos modos do lado esquerdo e aos modos do lado direito. Então, os modos do lado esquerdo vai ser igual a uma matriz de simetria vezes os modos do lado direito, para uma estrutura simétrica. Então, R é a matriz diagonal de simetria onde ela contém, onde a ordem dela é de n, é 2n, né? Então, é uma matriz quadrada de ordem 2n, né? Onde n é o número de grau de liberdade de um lado da estrutura. E ela é composta por 1 e menos 1. No programa eu vou mostrar como é que ela, qual é o jeitão dela, né? Aqui é o problema de mau condicionamento que eu já tinha falado, que é quando eu tenho essa inversão dentro da matriz de transferência. Essa inversão dentro da matriz de transferência, quando eu resolvo o problema de matriz de transferência, né, problema de alto valor, ou também pelo método de matriz de transferência, essa inversão aqui causa problema de mau condicionamento, né? Então, tem valores que ficam zerados, né, que eram para ser zero, mas não são zero, são infinitamente pequenos, e tem outros valores que são infinitamente grandes devido a essa... e ficam infinitamente grandes devido a essa inversão de matriz aqui, certo? Então, a solução para o problema de mau condicionamento para estruturas simétricas é dada pela essa matriz aqui, por essas equações aqui, que foram desenvolvidas por Zong, né, e eu vi o Messick aplicando no WFE, né? Então, tem outros métodos de resolver também, né? Esse aqui é o que eu utilizo, que ele reformula, né, esse vetor de estado para ele ficar em função apenas dos deslocamentos. Por que ele fez isso? Porque os valores com relação à força e o deslocamento são muito diferentes. O deslocamento é muito pequeno e a força é geralmente grande, né? Então, quando eu faço essa relação dos graus de liberdade esquerdo e direito, né? No meu vetor de estado, esquerda e direita da célula, em função dos deslocamentos, eu escapo desse problema de mau condicionamento aqui e do problema dessa diferença de valores em relação aos resultados calculados, da força e deslocamento. Daí, o nosso vetor de estado agora fica dessa seguinte forma aqui, né? E a equação do problema de alto valor, ela é reformulada, fica dessa forma. Então, eu substituo lá o QL nesses dois valores aqui, no nosso problema de alto valor. Onde agora o meu vetor, o meu problema de minha matriz de alto vetor, ela é dada por L, né, vezes W, que é esse vetor aqui de deslocamentos, esquerda e direita. Essa aqui é uma formulação que foi desenvolvida, acho que na mesma época, mas só esses tempos que foi aplicada, que é a transformação SS-1, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque ela é uma formulação muito grande, né, para desenvolver e tudo, então eu coloquei um resumão aqui dela. Então, esse problema aqui é um problema de alto valor generalizado, onde eu tenho as variáveis de cada um aqui dada. Quem quiser dar uma olhada depois, estudar e chegar nesses valores, eu consegui chegar, mas é muito cálculo aqui. Então, o problema dele é o seguinte: ele é bom porque ele resolve para qualquer tipo de estrutura, então a estrutura não precisa ser simétrica, né? Então, ele resolve esse problema aqui. Os autovalores são encontrados através... Os autovalores são encontrados através dessa resolução dessa equação quadrática aqui, né? E, com isso, substituindo aqui nessas equações, ó, eu consigo encontrar as minhas matrizes de alto vetor, né? Meus modos, né? Que são os meus modos, certo? O problema dela é que ela tem que resolver esse problema dentro do programa, né? Então, vai ter que resolver esse problema para cada frequência que eu estou calculando, né?
daí aumenta muito o tempo computacional. Então, não fica assim, ainda não está favorável ser utilizada para o WFE, tendo como vantagem, por exemplo, o custo computacional em relação a elementos finitos. Então, fica muito melhor fazer por elementos finitos do que fazer pelo WFE, por exemplo, para calcular a resposta forçada, porque esse método aqui, os programas que eu já fiz, né, ele demora muito mais tempo para resolver esse problema. Então, aqui é um bônusinho para vocês, se quiserem depois ver como é que funciona e tudo. Testar para uma viga, testar para uma placa. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar também, gente, pode perguntar. Aqui já é com relação ao diagrama de dispersão, né? Então, eu calculo através dos números de onda, certo? Calculo através dos números de onda. Então, essa etapa é a etapa da organização dos modos, né? Isso aqui é o motivo pelo qual eu tenho que organizar os modos. Então, vocês viram antes o Edson e o professor Edson, o doutor Danilo e o professor Adriano mostrando esses gráficos aqui, né, de dispersão, né, onde eles estão todos organizados. Para o WFE, eu acho que também para o programa para o PWE, eu acho que o EPWE, tem que ser feita essa organização dos modos. Então, no WFE, essa organização dos modos é feita através desse critério de confiança modal aqui, né, o MAC, né, onde ele considera... primeiro, o problema é quando o MATLAB calcula, por exemplo, numericamente, esses autovalores e autovetores, eles vêm organizados dentro de cada frequência, mas se eu comparar uma frequência com a outra, os vetores eles são diferentes, né? Então, eles são trocados. Os vetores são... Tem lá os modos, por exemplo, se eu calculo para um elemento de Portman, né, que eu tenho deslocamento em x, y, né, e tenho rotação, certo? Então, eu tenho 3 modos aí que eu calculo utilizando o problema de alto valor. O problema acontece quando eu resolvo o problema de alto valor para uma frequência, aí vai vir, por exemplo, o modo 1, 2 e 3. Né? Se eu resolver para outra frequência, vai vir uma matriz diferente, vai vir uma matriz onde tem os modos 2, 3, 1, por exemplo. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 3, 2, e por aí vai. Então, essa troca em cada passo de frequência causa esse problema aqui, né? Então, esse problema aqui impede da gente, por exemplo, visualizar, né, ou então separar os lados esquerdo e direito do meu modo. Não, separar acho que não impede, mas a questão de visualizar, né, separadamente cada modo, né? Eu não consigo fazer essa visualização. Então, o critério de confiança modal, ele faz uma relação em relação aos modos, né? Então, como é que ele faz isso? Todos os modos são calculados pelo problema de alto valor, eles são ortogonais entre si, então eles são todos ângulos retos entre eles, né? Então, na multiplicação vetorial, se os modos são ortogonais, eles dão 0, né? E se eles são paralelos, eles dão 1, né? Certo? Daí, eu consigo fazer essa organização utilizando essa propriedade, né? Dos modos ortogonais. E eu pego, por exemplo, o máximo valor desses caras aqui na multiplicação do modo da frequência atual para o modo da próxima frequência. Então, da frequência anterior, então, para o modo da frequência atual, né? Eu pego essa relação, multiplico ela normalizada e eu encontro um valor lá. A somatória desses valores, né, vai me dizer uma correlação aproximada de que modo é de cada frequência. E eu descubro quem são os modos de cada frequência que eu calculei, né, quem são os modos lá na minha matriz de autovetor, né? Uma vez eu descobrindo quem são eles, eu consigo reorganizar eles de forma que eu tenha uma relação de dispersão com os modos organizados. Por exemplo, aqui eu tenho essa relação de dispersão dessa fatia aqui, né, de uma placa. Então, eu tenho uma fatia de uma placa, onde eu tenho esses modos aqui, e a organização delas é feita assim, né? Aqui é um resultado
dessa curva de dispersão comparado com o resultado analítico da placa de Kirchhoff-Love, né? Aí, por exemplo, eu posso ver o gráfico de dispersão, como eu posso também ver os modos de vibrar dessa placa. Então, aqui são os modos de vibrar da placa, normalizados para 1. Então, os modos, eles são tipo como se fosse um percentual de propagação da estrutura, né? E aí eu utilizo a amplitude de onda para resolver o deslocamento, por exemplo. Então, a amplitude de onda vezes o modo, eu tenho o deslocamento. Então, esse aqui são os meus 6 primeiros modos daquela fatia, né? Dessa fatia aqui de uma placa de Kirchhoff-Love, onde eu tenho aqui, eu posso observar que ela é bem parecida com a de viga, né? Porque esses modos aqui são em relação ao meu slice aqui, ó, a minha intersecção, né? Então eu vejo ela de lado, eu não vejo ela de topo, eu vejo ela de lado aqui, né? Então esses modos são em relação a cada grau de liberdade dessa estrutura aqui. Por exemplo, essa estrutura, né? Essa fatia, o elemento dela tem 3 graus de liberdade, o de translação e 2 de rotação. Então aqui eu plotei os modos com relação à translação, né? Então eu obtenho aqui esses modos da estrutura dessa fatia. Daí eu posso discretizar mais, discretizar menos e melhorar também essa visualização desses modos aqui. O próximo passo do WFE é calcular a resposta forçada. Então, a resposta forçada é feita através do truncamento do problema de alto valor, né? Então, o alto valor ele faz a consideração de que a estrutura está se repetindo periodicamente para infinito, para mais e para menos, né? Então, a estrutura é uma estrutura infinita, certo? Na consideração do problema de alto valor. Daí eu faço o truncamento dessa estrutura para um determinado tamanho, né? Considerando que eu tenho uma força de um lado, o deslocamento do outro lado da estrutura, então força, eu imponho as minhas restrições na estrutura, né? Eu coloco minhas condições de contorno na estrutura e a partir daí eu faço o cálculo da resposta forçada. Então aqui eu tenho minha célulazinha, né? Minha fatia, e eu imponho, por exemplo, aqui no caso, a propagação de onda está nessa direção principal aqui da barra, e tem uma força aplicada no lado direito, no lado esquerdo, e impõe uma restrição de deslocamento no lado esquerdo, no lado direito da minha estrutura. Com base nisso, né, eu consigo resolver a equação. Então, esse ali é um resumo. Aqui eu vou mostrar passo a passo como é que funciona. Então, eu já disse antes, e os professores também que apresentaram no workshop passado, né, ou as apresentações de ontem e anteontem, que a onda, né, ela é igual a onda de Bloch vezes a amplitude dessa onda, certo? Então, aqui eu só dividi, então é a multiplicação matricial desses caras aqui. Então, aqui é o somatório dos modos de vibrar multiplicado pelas amplitudes de onda deles, certo? Aqui está separado para o lado esquerdo e direito delas, mas eu poderia fazer, por exemplo, só um somatório aqui, né? Por que eu separei? Porque eu tenho que fazer a relação do lado esquerdo e direito da minha estrutura também, né? Para eu impor os graus de liberdade, né? Para eu impor minhas condições de contorno na estrutura. Então, aqui a nossa equação principal, né? Onde esse Q aqui é em relação ao meu vetor, é o meu vetor de estado, em relação à força de deslocamento, né? Para N estrutura. Então, para qualquer posição da minha estrutura, né? Nas extremidades da fatia, por exemplo, aqui eu considero aqui como se fossem 2 fatias. Então, eu tenho a fatia M e a fatia M mais 1. Então, aqui eu consigo calcular esse vetor de estado em qualquer posição aqui dessa fatia, certo? Só que o problema é que eu não tenho essas amplitudes aqui. Eu tenho os modos de vibrar, mas eu tenho as amplitudes. Então, é aplicado em cima das amplitudes também o teorema de Bloch, né? A propriedade de periodicidade nas amplitudes de onda, certo? Então, aplica a propriedade de periodicidade nas amplitudes de onda, onde eu tenho aqui o
QM mais 1, né, é igual ao MiQM, esse daqui, né, e o QM star, né, é igual a MiQM mais 1 star. Então, eu tenho uma relação de uma fatia para outra das amplitudes de onda, né, e com isso, eu faço isso sucessivamente até eu ter uma relação onde eu consigo fazer uma equação genérica da relação de duas amplitudes consecutivas, e daí eu consigo substituir essa relação nessa minha equação anterior aqui. Então, eu tenho a relação das minhas extremidades, por exemplo, aqui eu tenho o meu Q1, né? Considerando que eu tenho a minha fatia Q1, e tenho a minha fatia a minha fatia M1, na extremidade 1 aqui, tem um M aqui é M1, aqui é Q1, aqui é Q2, né? Então, tem um Q1 aqui, esse ladinho, aqui vai ser o Q3, ou aqui vai ser o Q2, aqui vai ser o Q3. Então, eu tenho o Q1 e o Q3 aqui em relação à estrutura. Então, eu tenho lado esquerdo e direito para essa estrutura aqui, certo? Então, eu faço uma relação genérica para ele. Encontrando esses valores aqui, eu consigo substituir nessa minha equação aqui, né? O meu QM, certo? E o meu QM e o meu QM star, né? Que eu tenho aqui. Então, eu consigo substituir aqui, fazendo essa inversão dessa equaçãozinha aqui, dessa matriz, onde agora eu tenho uma equação, né? Que ela vai ser em função das amplitudes, dos modos de vibrar da célula, né? E das amplitudes de onda das extremidades da estrutura. Vou passar aqui. Então, aqui, imagina que aqui eu tenho a minha estrutura, certo? Tem 12 fatias. E eu, agora substituindo aquela equação, né? Eu tenho minha equação aqui em função dessas amplitudes de onda da estrutura. Então, eu calculei pelo problema de alto valor os meus modos de vibrar, né? E os meus autovalores em função da célula, e agora eu tenho as minhas amplitudes de onda, né, em função das extremidades. Então, faço essa conversãozinha aqui só para não deixar aqui esses índices, né? Então, eu digo que esse Q aqui é igual ao Q1, né? Então, é a minha extremidade 1 aqui, minha aresta 1, e o Q star vai ser a minha aresta N mais 1, né? Então, se eu tenho N células, eu vou ter N mais 1 intersecções entre elas, né? Então, o meu N mais 1 é essa última aqui. E eu chego nessa equação aqui final. Nessa equação, eu já tenho aqui os meus modos, eu tenho os meus autovalores, né? Mas eu ainda não tenho essas amplitudes de onda da extremidade. Para isso, eu aplico as condições de contorno, né, nas extremidades. Então, as amplitudes de onda são encontradas resolvendo o sistema de equações formado pelas condições de contorno na extremidade da estrutura. Então, eu pego aquela equação, né, eu pego essa equação aqui e monto ela para as extremidades. Então, assim, é o meu QM, então eu boto aqui o meu Q1, né, o meu Q1zinho aqui, e aí eu vou encontrar essa minha equação aqui, né? E aí eu pego e faço para o outro lado o Q2. Por exemplo, aqui na condição de contorno livre engastada, né, eu considero que tem uma força aplicada F0 num lado da estrutura e tem uma rotação ou deslocamento aplicada no outro lado da estrutura. Então, eu tenho uma estrutura livre engastada aqui. Eu resolvo a minha equação de expansão de onda, né, para essa posição e para essa posição aqui, né? Então, aqui é para o lado esquerdo e aqui é para o lado direito. Aqui vocês percebem que eu fiz uma separação dessa equação aqui. Nessa equação aqui está para força, né? Está o meu Q aqui, força e deslocamento. Como eu tenho de um lado força e do outro deslocamento, ou então eu posso ter força e força de todos os lados, eu tenho que separar essa equação em duas equações, é um sistema de equações, né? Então, eu tenho dois modos com relação à força e com relação ao deslocamento.
e eu monto essa equação aqui da condição de contorno, da onde eu já tenho a minha força, eu tenho os meus autovalores e tenho os meus autovetores, né, os meus modos com relação à força e com relação ao deslocamento. Então, aqui eu já tenho todos os valores, eu não tenho apenas a minha amplitude de onda, né? Da mesma forma, eu consigo fazer aqui para uma condição livre-livre, né, onde eu tenho força do lado esquerdo e força do lado direito, eu não tenho informação de qual é o deslocamento nas extremidades da estrutura. E daí eu pego e imponho que eu tenho uma força do lado de 1 newton e uma força do outro lado da estrutura de 0, por exemplo, né? E eu consigo montar esse sistema de equação aqui para poder encontrar essa amplitude de onda, né? Matricialmente, ele fica dessa forma aqui, né? Onde eu tenho as minhas amplitudes de onda separadas aqui nessa matriz e os meus modos e autovalores nessa matriz aqui, já organizada. Então, a inversão dessa matriz, né, eu encontro as amplitudes de onda e que eu consigo substituir na minha equação de expansão de onda, certo? É feito um arranjo para fazer uma redução dos problemas de mau condicionamento. À medida que a frequência vai aumentando, então se eu discretizo muito a minha frequência, eu começo a ter uns problemas de mau condicionamento também. Então, isso aqui é feito para reduzir esse problema de mau condicionamento. Então, eu divido essa primeira equação aqui, essa equação aqui da força, né, por F, né, por φF. Então, eu divido todo mundo multiplico por φF menos 1, onde aqui vai ficar a matriz de identidade, e aqui também, e nessa outra aqui, eu divido todo mundo por φ Q star, né? Então, esse Q aqui está trocado, esse aqui era para ser U, viu, gente? Desculpa aí. Esse Qzinho aqui é U. Então, o deslocamento. Divido todo mundo aqui e fica invertido, certo? Daí eu consigo encontrar aqui a minha amplitude de onda para a estrutura e, voltando no slide, né? Eu tenho agora todas as informações necessárias para encontrar a minha FRF de uma estrutura, por exemplo, que contém 12 células, né? 12 fatias. Aqui são algumas das aplicações que foram feitas com relação a esse estudo, né, que eu venho fazendo desde 2013, né? Então, eu tenho barra metastafonônico, barra metamaterial, tenho placa cristafonônico, placa metamaterial, tem um acoplamento dos dois, né, cristafonônico e metamaterial, que eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou vir aqui agora na programação, né? Então, vamos vir aqui. Tá. Isso aqui é a programação para barra, né? Então, aqui são os meus dados, né, da estrutura, aqui é a minha banda de frequência que eu vou analisar, que é até 10 kHz. Aqui outros dados que são em relação à propriedade do material. E aqui uma coisa muito importante que é com relação aos graus de liberdade, né? Como é que eu vou definir isso na minha estrutura e deixar automatizado, certo? Então, lembra que eu disse que a fatia tem que ser discretizada, né? Se a fatia for muito grande, com relação à estrutura e com relação à banda de frequência que eu vou analisar, eu tenho que discretizar essa fatia em vários elementos finitos, né? Por exemplo, aqui eu discretizei em 4 elementos finitos. Então, cada fatia minha de barra vão ter 4 elementos finitos, né? E aqui eu digo quantos graus de liberdade eu tenho para um nó, por exemplo, para a barra eu tenho 1, né? E eu digo também o número de nós em cada fatia, que na barra também é 1. Então, está automatizado para qualquer tipo de estrutura. Se for uma barra ou elemento sólido, está automatizado aqui. Eu tenho que declarar essas variáveis aqui. E aqui agora é um ponto onde eu não mexo, onde é calculado os graus de liberdade de um lado da fatia, né, que é esse meu nzinho aqui, e o número de nós internos na fatia, né? Como eu disse, o meu elemento finito
né, a minha estrutura de elemento finito, a minha fatia, ela tem que ter os graus de liberdade internos condensados. Então, eu tenho que ter essa informação de quantos graus de liberdade interno eu tenho nessa fatia e quais são eles, né? Então, aqui são meus nós internos e aqui o número de grau de liberdade interno na fatia, certo? Aqui eu faço a definição para a barra. Quais são essas definições, né? O número de fatias que eu vou utilizar, né? O comprimento de cada fatia, no caso lá da apresentação de SQL, né? No caso aqui o de SQL é o comprimento da barra e dx é o comprimento da fatia, certo? Então, se a fatia tem dx, né, tem um comprimento dx, o meu elemento finito dentro da fatia, ele vai ter um comprimento dxe, né? Então, eu divido pelo número de elementos finitos aqui na fatia. Então, eu tenho o meu elemento finito de barra, né, a matriz de rigidez e massa do meu elemento finito de barra, né, já organizado aqui para o comprimento dele, né, então o meu elemento finito vai ser dx sobre o número de elementos, né, então o comprimento da fatia dividido pelo número de elementos que a fatia tem. E aqui é o nosso programa utilizado para calcular a matriz global por elementos finitos, né, que eu preciso tanto para calcular a minha fatia e também eu uso para calcular minha estrutura completa para elementos finitos, para comparar ver se o resultado ficou ok. Então, aqui eu abro e a minha equação é apenas essa aqui, onde eu dou umas informações, são a matriz de massa, a matriz de rigidez, o número de graus de liberdade no lado da estrutura e o número de graus internos, graus de liberdade interna na estrutura. Daí eu faço a concatenação dessas matrizes e encontro a minha matriz global dela. Por exemplo, aqui é um exemplo que eu calculei para uma barra metamaterial que tem ressonadores inseridos nela, tem múltiplos ressonadores em cada grau de liberdade, certo? E eu fiz aqui, por exemplo, 3 exemplos que eu utilizei da literatura desenvolvida pelo Xiao, né? E calculei ela aqui, né? Calculei a transmissão de vibração, que é o deslocamento de um lado dividido pelo deslocamento do outro, né? Da entrada pela saída, eu calculei a transmissão da vibração. E encontrei aqui os gaps aqui da minha estrutura, né? Então, eu fiz o método WFE e depois resolvi todos eles para cristais fonômicos e metamateriais, né? Eu vou mostrar aqui como que foi o programa. Deixa eu ver se eu consigo agora. Acho que eu queria compartilhar. Vou voltar aqui, compartilhar de novo. Certo. Aqui é o meu programa. Eu acho que falei para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Está conseguindo visualizar, Marcela? Estou sim, MATLAB, né? Isso, MATLAB. Certo. Sim. Então, aqui é o programa para barra. Eu fiz um programa para barra, um programa para viga e tem um programa para placa aqui também, né? Que eu vou disponibilizar para vocês. Onde eu tenho aqui o cálculo normal, né? Sem ser metamaterial. Resolvo aqui por WFE a estrutura. Então, a estrutura de barra, eu tenho os meus dados, né? Que comprimento da barra, a área da barra, né? Eu tenho também a definição da banda de frequência analisada, né? Um desenho aqui de como é que é a estrutura. Tem o material da estrutura, né? O material da barra. E aqui um dado importante que são a definição dos graus de liberdade em uma fatia. Então, eu tenho o número de elementos de elementos finitos dentro da fatia. Eu tenho o número de grau de liberdade por nó na estrutura, né? Na barra, no elemento. E tenho o número de nós na fatia. Então, isso vai definir quantos graus de liberdade eu tenho dentro da minha fatia, né? No lado esquerdo e direito. E aqui eu defino os nós internos da fatia e os graus de liberdade internos da fatia. Então, isso aqui é importante para a gente conseguir condensar a matriz de elementos finitos, já que ela vai ter mais de um elemento finito, certo? E aqui a definição da barra é que, por exemplo, aqui eu fiz 10 elementos finitos, 10 fatias, né? Onde cada fatia tem um comprimento dx, né?
E cada elemento dentro da fatia tem um comprimento dxe. Né? Essa aqui é a minha matriz de barra, de massa e rigidez, que vai ser utilizada na fatia, né? Para modelar a fatia. Isso aqui é uma equação global, né? De elementos finitos. Então, ela concatena as matrizes de massa e rigidez para montar uma matriz global. Que é a estrutura que é necessária para calcular a fatia, né? Discretizada, e também o elemento finito propriamente dito para fazer uma comparação dos resultados. Aqui os números de grau de liberdade interno na estrutura completa, né? Se ela fosse modelada por elementos finitos, e aqui eu monto a minha matriz de massa e rigidez global por elementos finitos, né? As condições de contorno nessa estrutura aqui, nessa barra, foi livre-livre, onde eu tenho uma força de 1 N aplicada no lado da extremidade e tenho a força zero do outro lado da extremidade. Então, FL, né, lado esquerdo, e FR aqui, né? Onde FL eu vou ter em um ponto lá, por exemplo, na barra, né, eu tenho 1 grau de liberdade, então FR vai ser a força naquele deslocamento lá. Mas, por exemplo, na placa, eu tenho um vetor de forças e eu defino se eu coloco um carregamento ou eu coloco apenas uma força aqui, nesse passo aqui. Aqui é a matriz de elementos finitos, vetor de força de elementos finitos. Aqui é a minha matriz de simetria, por exemplo, para elementos finitos, eu não tenho nenhum problema, a única diferença é que para os graus de liberdade com relação às reações, né, força, momento, torção, né, eu tenho que inverter o sinal dessa matriz. Então, a minha matriz ela vai ficar na forma 1001, porque é para uma barra, e ela tem 1 grau de liberdade por cada barra, então a matriz é 2n por 2n, então ela vai ficar aqui 2n por 2n, formada por 1. Né? Essa é a minha matriz de simetria utilizada para calcular, para fazer a relação entre os modos com relação às ondas que propagam do lado esquerdo, com os modos das ondas que propagam para o lado direito da fatia. Então, aquele meu φ está e o φ normal, né? O modo esquerdo e o modo direito. São apenas definições. Aqui eu abro um loop, né? E declaro quem é a minha frequência circular. Aqui eu faço o cálculo de elementos finitos, eu estou fazendo no próprio loop, porque como é barra, não tem muita importância com relação ao tempo de processamento, né? A matriz é pequena, não tem muita diferença entre os tempos de processamento de elementos finitos e WFE. Onde eu calculo aqui, né, a minha matriz de rigidez dinâmica da barra todinha por elementos finitos, e depois encontro o deslocamento, as deformações da barra, né, e calculo a minha transmitância, né, que é da entrada, o resultado da entrada pela saída. Né? Então, esse de um lado da barra e pego do outro lado e capto o resultado do outro lado da barra. E eu calculo o deslocamento desses dois lados e calculo a transferência, a transmitância. Né? No WFE, eu uso a minha matriz de massa e rigidez da célula, né? Então, eu pego aqui quanto a matriz de massa e rigidez da célula, calculo o meu problema de alto valor, que eu já tinha dito para vocês como é que faz, né? Aqui, calma aí. Abrir aqui o meu Mi. Então, o que é feito aqui? É feito, né? Eu pego, a minha função pega a matriz de rigidez dinâmica da fatia e condensa essa matriz de rigidez dinâmica da fatia para o lado esquerdo e direito. Então, vocês viram aqui que eu tenho LL, LR e I, né? IR e LI, que são em relação aos graus de liberdade internos da fatia. Daí eu faço uma condensação desses termos da matriz de rigidez dinâmica de elementos finitos para essa aqui, né? Então, esse aqui são os meus D asterisco lá que eu tinha colocado. E aqui é a transformação LN, né? Eu jogo direto aqui a minha equaçãozinha, minha matriz L e N da fatia. O EIG, o meu autovetor vai ser L vezes o φ, né? Então, aqui no EIG eu calculo o autovetor, o alto valor. E um dos problemas aqui de organização
né? Uma das formas utilizadas para organizar os modos, primeiro eu tenho que encontrar quem são os autovalores com relação ao lado esquerdo e os autovalores com relação ao lado direito da minha fatia, certo? Então, tem um N grau de liberdade, N autovalores de um lado e N autovalores do outro. Daí, eu tenho uma relação que um é o inverso do outro, né? E também que os autovalores com relação às ondas que propagam da esquerda para a direita, por exemplo, eles são menores que 1 e os autovalores que propagam da direita para a esquerda são o inverso dele, né? Então são maiores que 1. Então eu calculo aqui quem eu quero escolher, né? Quem eu digo que é positivo, faço o absoluto do valor lá do imaginário, e separo aqui quem são os lados esquerdo e o lado direito, e guardo apenas os autovalores com relação ao lado esquerdo, por exemplo, né? Aos positivos, que a gente chama, né? E faço o mesmo, como eles são juntos, né? O alto valor é relacionado com o alto vetor, né? Então eu não posso alterar eles. E eu separo aqui os meus autovalores, os meus autovetores relacionados ao grau de liberdade da esquerda, né? Os meus autovetores positivos. E aqui eu faço uma organização deles com relação a mesmo só a matriz para deixar a organização dos modos tipo do menor para o maior, né? Para que eu consiga fazer, por exemplo, plotar os modos, né? Esse aqui é meu primeiro modo, esse aqui é o segundo modo, só para ter uma sequência, certo? Feito isso, então eu calculei o problema de alto valor e separei quem são os meus valores positivos e negativos, né? E tanto do alto valor como do alto vetor, que é esse cara aqui. Logo em seguida é feito o cálculo do MAC, né? Que é o método de confiança modal, né? Critério de confiança modal. Aqui é feita a organização dos modos com relação à frequência. Aqui eu fiz a separação dos modos positivos e negativos, né? E aqui a organização dos modos com relação à frequência, né? Lembra que eu disse que tem um problema de troca dos modos para cada passo de frequência? Então aqui eu faço essa organização. Tem um porém que não é obrigatório fazer essa organização dos modos caso eu tenha que calcular apenas a resposta forçada, né? Se eu calculo a resposta forçada desse cara aqui, da barra, se eu calculo a resposta forçada da barra, e não preciso calcular, por exemplo, o gráfico de dispersão, eu não sou obrigado a fazer essa organização desses modos aqui. Porque apesar... Deixa eu voltar aqui. Apesar dos modos serem desorganizados, né, os vetores estão completos. Então, se eu estou fazendo um somatório, né, vocês viram lá que o meu deslocamento é igual ao modo, né, vezes a amplitude de onda, então ali vai ser um somatório de multiplicações de colunas e vetores. Não tem importância se eu troco eles na frequência, sendo que eu só quero o resultado do somatório deles, entendeu? Então, se eu não vou plotar o meu gráfico de dispersão, eu não sou obrigado a fazer a organização dos modos utilizando o critério de confiança modal. Porque eu tenho apenas na resposta forçada o somatório da multiplicação de vetores e colunas, né? Então, eu sempre tenho que considerar todos eles, a diferença aqui é que eu só faço a organização na frequência, né? Para poder plotar aqui o gráfico de dispersão. Voltando lá para o programa. Certo? Então, esse cara aqui, eu posso comentar ele aqui, rodar meu programa, que ele vai calcular normalmente. Como também posso deixar e calcular o gráfico de dispersão, né? Tanto para barra e para viga, normalmente isso aqui também nem precisa, porque como só tem um modo, né? Ou dois, por exemplo, para viga, essa organização é feita apenas... Eles são iguais, eu ploto absoluto e dá no mesmo, né? E isso aqui, né?
deixa eu explicar como é que funciona o MAC, né? Quem quer calcular o problema de dispersão. Então, aqui eu tenho o meu programa, né? Onde calcula os módulos, calcula, faz a organização dos modos, certo? E aqui eu aplico aquela equação, onde o modo de referência, né, o vetor dos modos de referência, que são os da primeira frequência, que eu tomo por referência, multiplicado pelos vetores dos modos da frequência atual, né? Então, tem uma frequência anterior, que foi uma frequência de referência, né? E tenho a minha frequência atual. Então, eu defino aqui, ó, por exemplo, que esse programa só vai rodar quando a minha frequência for maior do que 1. Então, eu calculo a primeira vez, calculo o modo de referência, né, o vetor de referência, a matriz, e depois, para o próximo, eu já faço uma correlação entre eles, né? Eu vejo se eles são ortogonais ou não, porque se eles forem ortogonais, eles são modos diferentes. Se eles forem paralelos, eles são modos iguais, né? Tendo visto que todos os modos dentro do meu vetor da minha matriz de autovetor, eles são ortogonais, certo? E daí eu faço o somatório porque eu tenho um erro numérico, né? Então o maior valor que eu tiver neles é o meu modo referente, é o modo 1 na posição 3, por exemplo, da próxima matriz. Aqui é uma jogada que eu faço apenas para fazer a troca dos vetores, né? Se eles são trocados, se ele está na primeira frequência, ele está 1, 2, 3, né? E na próxima frequência ele está 2, 3, 1, eu tenho que trocar eles, né? Fazendo eu tenho que descobrir quem são, né? Os modos, então eu vou... Essa rotina aqui, ela diz, ó, o 1, 2, 3 da frequência 1 vai ser o 2, 3, 1 da frequência 2, os modos, né? E com isso, eu pego esse 2, 3, 1 da frequência atual e reorganizo para ficar 1, 2, 3 de novo, né? Então eu faço essa troca aqui, dos vetores dentro da matriz dos modos de vibrar, né? Dentro da matriz dos autovalores, dos autovetores. E quando eu faço essa troca de colunas da matriz, eu tenho que fazer essa mesma troca para o meu autovalor também. Então, a mesma rotina que eu aplico para trocar, para organizar, né, todos os meus autovetores, né, em relação à minha primeira frequência, eu faço isso também para os meus autovalores, né, tendo visto que o meu autovalor é uma matriz diagonal. Aqui, por exemplo, não é diagonal porque eu tenho só né, um grau de liberdade por fatia, então eu tenho só um modo na barra, né. Voltando aqui para o programa, aqui é o momento que eu calculo, que eu guardo meu modo de referência, né, meu vetor de referência, vetor de estado de referência, e aqui é feito a expansão de ondas, né, onde eu calculo a minha resposta forçada. Então aqui eu tenho duas funções, a função para viga engastada, para barra engastada, uma estrutura engastada livre, e outra para uma estrutura livre, né? Então aqui eu pego todos os valores, tanto dos autovetores e dos autovalores, a informação do número de grau de liberdade de fatias, né, as minhas condições de contorno e a minha a minha matriz de simetria, e faço o cálculo lá separando, né? Vocês lembram que eu separei a minha matriz em dois pedaços, meu φ, né? Meu φ ele vem separado em três partes, né? Três submatrizes. Os φs esquerdo e direito e com relação à força e deslocamento. Então meu φ ele pode ser dividido em quatro pedaços, né? Em quatro submatrizes, né? Os φs com relação ao deslocamento positivos e forças, né? Então, deslocamento e forças positivos, e os φs com relação aos deslocamentos negativos, né? Da força, a força e os deslocamentos negativos. Então, tenho aqui, ó, φ está e φ está F, né? Força e deslocamento positivos e negativos aqui. Então, o φ eu já tenho positivo, né? Então, já só substituo aqui
na minha equação, onde esse meu A aqui é aquela minha matriz das amplitudes, dos modos de vibrar, né, dos meus Φs, e os meus Mis, que são os autovalores. Eu resolvo essa equação aqui e jogo tudo nesse loop, onde eu calculo a força e o deslocamento, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma força e deslocamento para cada intersecção da fatia. E no mais, eu só faço o plot deles e comparo, por exemplo, com elementos finitos. Deixa eu ver aqui se já está rodando. Tá. Deixa eu ver se eu vou conseguir, se vai aparecer para vocês os resultados. Acho que não. Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse aqui é meu gráfico de dispersão da barra. Vocês observam aqui que tem uma reta dele, né? Uma reta direta. Vocês verem que não teve o rebatimento porque ele ainda não chegou no limite de Brega, que eu comparo o número de onda analítico com o número de onda numérico, calculado pelo WFE. E não teve rebatimento porque o número de onda não chegou ao ponto, né, na determinada frequência que faz o rebatimento para positivo e negativo aqui do gráfico de dispersão. E agora o outro compartilhamento aqui, a minha resposta forçada da minha estrutura. Aqui eu fiz o método e comparei também com elementos finitos e elemento espectral, né, deles. Uma coisa também que observar é a minha, aqui no programa, é o meu, para o cálculo de viga, né, eu calculei aqui, eu calculei o tempo de processamento para cada um, né, para cada um dos métodos, né, e aqui eu faço uma comparação. Esse programa também eu vou disponibilizar para vocês, tanto de barra como de viga. Aqui é o tempo que ele leva para processar. Não sei se vocês estão observando aí uma barrazinha de tempo. Acho que eu consigo fixar aqui os meus resultados. Eu vou tentar aqui, os resultados aqui. Acho que isso aqui ainda não fixei. Certo. Esses aqui são os tempos de processamento que cada um durou. Então, o elemento finito durou 8 segundos, o WFE durou 6 segundos e o elemento espectral durou 3 segundos. Né? O elemento espectral não demora porque, como a barra é contínua, né? A viga também é contínua, então eu posso fazer uma matriz 2 por 2 do elemento espectral para a estrutura completa. Né? Já para elementos finitos e para o WFE eu tenho que discretizar essa estrutura. Então a matriz fica maior e por isso dá essa diferença, né? Aí aqui eu faço a comparação do WFE, né? Do médio de elementos finitos e do elemento espectral. Então aqui é uma resposta forçada de receptância. Aqui é a transmitância, onde divido a entrada pela saída, né? Deslocamentos. E aqui é o meu erro, né? Vocês observam que o erro com relação ao WFE e elementos finitos é praticamente o mesmo, né? Que dependendo do número de elementos finitos que eu boto na fatia, esse erro vai reduzindo mais ainda, né? Que é que eu botei para ficar aqui no máximo de 1% do erro. Então aqui é uma relação direta de erro, né? Um erro proporcional em relação ao elemento de um em relação ao outro, né? Deles em relação ao elemento espectral, que é o resultado analítico, né? Então, aqui é o nosso erro, gráfico de erro. À medida que eu aumento na frequência, ele vai perdendo essa discretização, ele vai perdendo precisão, né? Que é o que eu comentei para vocês, que é o erro que o WFE incorpora do elementos finitos, né?
o mais que eu tenho para mostrar para vocês é que um programa que eu estou fazendo agora de de uma viga cristalfonônica, né? Então a minha viga ela é dessa seguinte forma aqui. Fiz o desenho aqui para dá para vocês observarem, né? Então o esquema da viga é essa, onde eu tenho minha célula tem 3 elementos, onde o elemento do meio, né, a parte do meio da célula, ela é de material diferente, certo? Então, botei aqui um material diferente e criei um cristalfonônico onde eu tenho polímero, aço e polímero na estrutura, durante toda a estrutura. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui eu tenho meu gráfico de dispersão, onde eu faço uma comparação dos números de onda analítico do aço, né, do nylon que foi utilizado, material que foi utilizado, e também da célula. Então a gente vê que o número de onda da célula ele é um pouco diferente com relação ao número de onda, aos outros números de onda que são utilizados para calcular a estrutura, né? Então é um número de onda equivalente, né? Onde daí eu consigo observar os pequenos band gaps formados aqui. Acho que eu não sei se eu consigo fazer não dá para fazer dar o zoom, né? Mas aqui onde a estrutura rebate, né? Onde o número de onda é igual a π, né? Eu crio um gap aqui devido à mudança de material ao longo da estrutura, né? Então eu crio uns pequenos band gaps aqui que podem ser vistos aqui nesse outro gráfico aqui de resposta forçada. Então aqui é a minha resposta forçada, onde cada vale que eu observo aqui é um gap referente ao meu espalhamento de Bragg, né? Elementos do problema de alto valor, alto vetor. Resposta forçada, certo. O que mais que eu tenho para falar para vocês aqui com relação... Bem, com relação ao programa é isso, né? Agora eu vou mostrar alguns dos resultados que eu tenho para você, que eu fiz, né? Que eu calculei ao longo desses anos de mestrado e doutorado. Opa, acho que eu errado, peraí. Tem que voltar aqui para a apresentação, essa aqui. Então, esse aqui que eu comentei para vocês, né, que foi uma barra metamaterial, onde eu adicionei vários sistemas massa-molas na estrutura, né? Então, cada célulazinha dessa aqui tem um sistema de massa-mola representando os ressonadores locais para cada célula, né? Então, esse modelo foi um modelo desenvolvido por Xiao. Ele calculou isso pelo método de matriz de transferência. E eu fiz os mesmos exemplos, né? Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Eu fiz os mesmos exemplos para o WFE, né? E fiz a comparação desses resultados através da transmitância, né? Transmissão da vibração. Então, aqui a gente vê que quando eu coloco mais de um... Se eu vario a frequência, esse primeiro resultado aqui é para a frequência de 1650 e o segundo resultado para a frequência de 3500. Então, quando eu aumento a frequência, né, da estrutura, o band gap também fica maior. Então, quanto maior a frequência, maior o band gap devido, por exemplo, a massa que eu adiciono ou retiro, ou a rigidez da molinha do ressonador, né? Então, se eu vario essa rigidez, ele aumenta ou reduz, né? Ele aumenta a posição do band gap em relação, né, à banda de frequência, né? E também aumenta o tamanho do band gap, certo? Então, ele é feito é mais calculado para baixas frequências, como eu já falei. E aqui o que eu fiz, né, foi uma comparação, né, do elemento espectral, né, que eu chamei de espectral aqui. Ele fez matriz de transferência por elemento espectral, né, utilizando o método de elemento espectral. E eu calculei comparando o WFE e mostrei aqui a diferença de resultado com relação ao resultado exato, né, que o espectral é o exato, o analítico, né, e o WFE é o numérico. Então, para altas frequências, eu tenho esse erro de discretização aumentado. E aqui, quando eu coloco esse exemplo aqui é quando eu coloco 2 massas no ressonador, então tem uma massinha, um sistema massa-mola com 2 graus de liberdade,
representando a ressonância local, né, da célula. E aí eu crio 2 bandgaps referente a cada ressonância do sistema massa-mola que eu criei. Aqui é uma outra amostra de como é que é feita a aproximação do WFE em relação a um resultado analítico, né? Então, aqui eu tenho o resultado do elemento espectral da barra, onde eu tenho um sistema massa-mola de 1 grau de liberdade, onde eu vario a frequência, esse gráfico aqui eu vario a frequência e vario a rigidez dele. Aqui eu utilizei dados normalizados, né? De acordo com o Chial. E aqui eu tenho o meu gráfico de atenuação com relação ao bandgap, né? Então, aqui ele mostra qual a melhor variação, qual o melhor valor da rigidez da mola para uma massa de 30% da célula, né? A massa da mola do ressonador de 30% da célula, e eu variei aqui a mola e encontrei aqui a melhor posição, por exemplo, da atenuação, né? Onde tem esse ponto mais escuro aqui, onde teve a maior atenuação com relação ao bandgap, né? Da célula. Então, aqui é o resultado analítico, e esses aqui são os resultados numéricos. Então, eu vejo aqui, para 1 grau de liberdade, né, eu tenho um resultado totalmente mal discretizado, onde só apenas os primeiros graus de liberdade, as primeiras frequências batem. À medida que eu vou aumentando o número de graus de liberdade interno, eu vou melhorando o meu resultado com relação às frequências mais altas, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco 50 graus de liberdade, eu chego praticamente ao mesmo valor do resultado analítico, né? Aqui onde eu fiz uma comparação, né, numa barra, utilizando a matriz de barra unidimensional, né, e utilizando elemento de barra unidimensional, né, utilizando o elemento tridimensional, né, que é aquele sódio de 75 nuances. Então, é um elemento cúbico, né, onde tem 3 graus de liberdade por nó. Então, aqui é uma representação de como foi feita a análise de nuances, né, e aqui é o gráfico de dispersão que foi obtido. Então, eu fiz a comparação aqui desse meu cristal fonônico, né, dos métodos, né, tanto do analítico, como também do numérico calculando no WFE, né, e o outro numérico aqui, que é muito interessante, que foi calculando, extraindo a matriz do ANSYS. Então, isso aqui foi extraído da matriz do ANSYS. Eu peguei o ANSYS lá, formulei ele, né? Modelei por elementos finitos no ANSYS, extraí a matriz e joguei no MATLAB e calculei a resposta forçada utilizando essas matrizes de massa e rigidez que eu calculei no ANSYS, né? Então, eu fiz isso para um elemento de barra do ANSYS e para um elemento 3D do ANSYS, né? Que são esses dois aqui. E a gente vê que os resultados foram bem próximos, né? Aqui talvez melhoraria mais ainda o resultado se, por exemplo, eu considerasse que a estrutura fosse simétrica, na época do ANSYS, né? Que são esses dois aqui. E a gente vê que os resultados foram bem próximos, né? Aqui talvez melhoraria mais ainda o resultado se, por exemplo, eu considerasse que a estrutura fosse simétrica. Na época não tinha muito comentário, não tinha muitas publicações em relação a isso, então eu não sabia desse problema, né, de simetria que tinha para calcular o WFI utilizando a transformação LN. Aqui foi outro trabalho que eu fiz, né, onde eu tenho aqui uma placa com ressonador e uma placa sem ressonador, uma placa que a gente pode observar, uma placa reforçada, que foi extraída do ANSYS. Então, essa aqui é a placa feita no ANSYS, né, que eu calculei. E no MATLAB, eu usei apenas só essa fatia aqui da estrutura todinha. Então, eu tenho uma placa completa e eu peguei apenas essa fatia e calculei no MATLAB, utilizando o WFE, o restante da estrutura. Aqui é o resultado comparando elementos finitos e o WFE, e aqui esse aqui é o gráfico de dispersão do número de onda normalizado para L, o comprimento da fatia. Então, aqui é uma estrutura sem ressonador, e aqui é a estrutura com ressonador. Um resultado importante que foi obtido aqui foi com relação à ressonância da célula, né? Que para a barra, por exemplo, o bandgap devido à ressonância local ocorria na mesma posição
né, na mesma frequência de ressonância do ressonador. E no caso aqui, para uma estrutura complexa, né, o band gap ocorre na mesma frequência de ressonância da célula. Então, eu fiz aqui uma análise modal da célula no ANSYS, né, e vi que a resposta forçada, não sei se eu consigo aumentar aqui, né, e vi que a resposta forçada do ANSYS, né, ou análise modal do ANSYS, a frequência de ressonância do ANSYS, cravou com a frequência, né, do maior gap, né. Então, aqui eu tenho o gap, né, da minha resposta forçada, na posição de 776, e a minha frequência de ressonância da célula foi de 778, então com diferença de 2 Hz, que foi provavelmente com relação à discretização que eu fiz nessa banda de frequência aqui, que ela está indo de 2 em 2 Hz. É erro de aproximação. E aqui é meu gráfico de dispersão, onde aparece também os meus gaps, né? Então, a parte real, a parte imaginária, né? A parte propagante, a parte evanescente, onde aparecem todos os meus gaps com relação às frequências de ressonância dessa célula aqui. Então, essa célula, calculada no ANSYS, né, essa análise modal, ela apresentou, por exemplo, nessa faixa de frequência de 2000, 3 frequências de ressonância, né? E aí isso criou 3 band gaps aqui em cada modo, né? Então, cada número de onda aqui da estrutura apareceu um gap aqui, teve uma atenuação com relação a essa ressonância aqui dessa célula, né? Para cada célula. Aqui eu mostrei só para o primeiro gap, que foi o que deu o maior band gap, né? Isso ocorreu porque essa célula foi desenvolvida para ter esse gap nessa direção, né? Direção transversal, né? Esses outros gaps aqui são na direção de x e y, né? Não são na direção de w. Por exemplo, x, y e z, né? Então, isso aqui foi feito para dar esse problema para dar essa atenuação em z, né? E as outras ressonâncias aqui dessa célula são em x e y, né? No plano x e y, que são esses dois aqui, né? E a atenuação foi menor por causa disso. Esse outro modelo aqui foi para criar band gaps, modificando a direção de propagação da onda, né? Vocês veem aqui que a minha estrutura agora ela faz um zigue-zague. Então, nesse zigue-zague, eu crio também uma descontinuidade aqui, que causa, né, que está uma diferença de impedância e causa também a variação da propagação da onda. Então, eu vou ter uma onda que vai incidir, outra que vai refletir, né, nesse ponto aqui, nesse ponto e nesse ponto, né? E com isso, eu crio também um espalhamento de Bragg. Aí foi feito um acoplamento desse espalhamento de Bragg devido à mudança de direção da estrutura e devido também à mudança de material. Então, eu calculei aqui uma mudança de material bem simples, que foi de aço e alumínio, né? As condições de contorno foram essas aqui. E a gente vê, por exemplo, que a gente obteve atenuação dessas faixas de frequência aqui, devido à mudança de direção da estrutura. Então, eu tenho um resultado aqui, onde eu tenho uma estrutura homogênea, né? Então, eu considerei só aço, e mudei a direção dela de 0, fiquei variando de 0 até 60. A gente observa que uma pequena variação, né, teve já um efeito enorme aqui com relação às atenuações de vibração, né? Então, teve um espalhamento enorme na estrutura. E aqui, utilizando mudança de material aço, alumínio, aço, a gente observa que a variação não foi tão grande assim, né? Teve uma variação, teve um aumento, mas não foi tão grande. Então, mudança de direção, né, isso mostra, né, que a variação de geometria, ela causa um efeito de espalhamento diferente com relação à variação de material, né? Aqui, no caso, não teve tanta atenuação devido à mudança do material, devido ao material serem de propriedades próximas, né? Se eu tivesse, por exemplo, colocado aço, polímero aqui, talvez esse band gap poderia ser bem maior. Mas nesse caso aqui a gente viu
que o band gap ele ele teve essa atenuação mais devido à mudança de direção, né? E aqui, gente, são as publicações que eu desenvolvi durante esses anos, né? Então, eu tenho esses artigos aqui de revista e alguns artigos aqui de congresso que foram desenvolvidos que também são bons. Se vocês precisarem, vocês podem me procurar, pode mandar e-mail para mim, na apresentação tá o e-mail, né? Se precisarem de algum artigo desse, eu posso compartilhar para vocês, e se precisar de alguma explicação, né?